Seja bem-vindo! O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana! Mais uma vez, uma ótima semana para você que escuta esse podcast caminhando, escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo ou andando de bicicleta, escuta nos momentos de insônia e escuta para participar dos 30 minutos de conversação todos os dias. Pegue o seu caderno, a sua caneta e venha para a sua prática diária. Afinal, nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Todo dia um pouquinho, 30 minutos de conversação. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com e faça a sua inscrição. O início é imediato. Venha, venha, venha! No penúltimo episódio, falamos sobre inteligência artificial. No último episódio, falamos sobre os vampiros brasileiros. E neste episódio, falaremos sobre a Turma da Mônica. Você já ouviu falar sobre a Turma da Mônica? Este episódio é também um esclarecimento sobre alguns elementos provocadores do exame CELPE-BRAS, ou de alguns manuais de ensino que não contextualizam as HQs, histórias em quadrinhos brasileiras, e também um esclarecimento e complementação do episódio anterior. Caso você tenha alguma sugestão, envie um e-mail para contato@falarportuguesbrasileiro.com ou pelas minhas redes sociais, @falarportuguesbrasileiro. Também enviaram mensagens perguntando como ser apoiador, suporte do podcast. A primeira opção é acessando o link aqui na descrição do episódio e fazendo o seu cadastro pelo Patreon. Ou aqui pelo Spotify, caso você utilize Spotify. Caso contrário, o Patreon é a melhor opção. Pelo Patreon, você pode convidar a professora a tomar um cafezinho. Você pode apoiar o podcast com $5 e $10 para receber o material do podcast e ainda participar do clube de leitura e conversação. Com $20, você terá todos os benefícios e ainda um encontro bônus por mês. Como Patreon, você também tem desconto em todos os meus cursos. Para o clube de leitura e conversação, neste mês de maio, começaremos a leitura do livro Torto Arado, de Itamar Vieira. Faremos a leitura juntos, afinal, o vocabulário é um oceano de ideias contextualizadas. Seja Patreon, venha participar do Clube de Leitura. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com. E agora vamos para a Turma da Mônica? A Globoplay não patrocina esse podcast, mas é importante para você que eu divulgue que há uma série da Turma da Mônica no aplicativo. Você conheceu ou foi aquela criança capaz de comer uma melancia inteira e ainda ficava com fome? Ou você foi aquela criança que não gostava de tomar banho? Um outro tipo de criança. Aquela que tem a imaginação muito fértil, que bola planos infalíveis. E por fim, aquela criança que é muito apegada ao seu bichinho de pelúcia. Você se identificou com alguma? Gerou alguma conexão? Se você ficou curioso sobre o que estou falando ou se você já teve algum contato com a obra de Maurício de Souza, já deve saber de que grupinho eu estou falando, através dessas características. Eu estou falando sobre a Turma, o grupo de amigos mais famoso do bairro do Limoeiro, a Turma da Mônica. Desde 1963, Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha brincam, aprontam e divertem gerações de crianças brasileiras.
A protagonista que dá nome à turma e é a dona da rua é a menina de vestido vermelho que está sempre acompanhada do seu fiel escudeiro, o coelhinho azul de pelúcia, Sansão. Com sua grande força e, quem sabe, a de Sansão e seu homônimo bíblico, Mônica bate nos meninos com seu coelhinho sempre que esses a perturbam demais. Magali, a menina esfomeada de vestido amarelo, é frequentemente vista perto das barracas de lanches ou carrinhos de sorvete do bairro. Cebolinha, o garoto que troca a letra R pela letra L e fala tudo elado. Pode ser encontrado sempre por perto da Mônica, tramando algum plano para tomar o coelhinho dela e dar uns nós nas suas grandes orelhas azuis. Isso quando não está brincando com seu melhor amigo, Cascão, o menino que tem um medo tão grande, mas tão grande de água, que nunca toma banho, nem sequer pega chuva. Neste ano de 2023, a turma completou 60 anos de existência. E isso não é pouca coisa, não. Difícil deve ser imaginar tanta história assim para apenas 4 personagens, não é? Aí é que você se engana, pois, com o passar do tempo, a turma foi se expandindo cada vez mais. O próprio núcleo do bairro do Limoeiro foi ganhando mascotes, como os cãezinhos Bidu, Floquinho e Monicão, além de Mingau, o gatinho da Magali, e Chauvinista, o porquinho do Cascão. Outros personagens também foram surgindo, como o Franjinha, tutor do cachorrinho Bidu, o Astronauta, Chaveco e Cascuda. Mais recentemente, tiveram inclusive adições de personagens que trouxeram mais representatividade e diversidade à turma, como a Dorinha, uma menina com deficiência visual, junto com seu cão-guia, o Radar. Eles surgiram em 2004. E Milena, menina negra, cuja família tem uma clínica veterinária que cuida dos pets da turma. Além deste núcleo do bairro do Limoeiro, também há diversos outros. O que mais se destaca é o grupo do Chico Bento, um menino de sotaque carregado do interior e que vive a realidade rural brasileira. Aliás, fica aqui a dica para quando você estiver meio para baixo, meio jururu. Busque no YouTube Chico Bento Desenho e se maravilhe com as histórias clássicas e maravilhosas, como a do burro que empaca e as escapadas de Chico Bento e seu primo, Zé Lelé, para comer goiabada escondidos no sítio do Nholau. Também o núcleo do cemitério. Mas não se assuste, é apenas a turma do Penadinho. Um fantasminha bem legal. Até podia dizer camarada, mas o Gasparzinho já pegou esse nome no Brasil. Entre os personagens mais recorrentes nessas histórias de arrepiar estão a Dona Morte, responsável por guiar as almas das pessoas após a sua passagem. O Frank, um monstrão forte, bem no estilo de Frankenstein mesmo. E o Zé Vampiro, que já apareceu por aqui no episódio anterior, sobre os vampiros brasileiros. Também tem a turma do Horácio, um dinossaurinho verde e que gosta de filosofar bastante. A turma do Piteco, um homem das cavernas. A turma do Papa Capim, um menino indígena que tem contato até com figuras do folclore brasileiro. E a turma da Tina, uma adolescente que passa por perrengues bem diferentes do que a turminha clássica estava acostumada. Isto é, até a estreia, no ano de 2008, da Turma da Mônica Jovem, quando, finalmente, pudemos conhecer a turminha original em uma idade bem diferente, não mais como os baixinhos de antes. Apesar dos quadrinhos com a turma em idade infantil continuarem sendo produzidos em paralelo. Só para você ter uma noção e um gostinho dessa nova fase da turma, em certo ponto, o Chico Bento deixa o interior
e a fazenda para ir cursar a faculdade de agronomia na cidade grande. E ainda tem muita, mas muita história que eu poderia contar aqui, como os especiais de Natal, por exemplo, ou a série de filmes Cine Gibi, mas se fosse falar disso tudo, este episódio teria mais de 1 hora. Afinal, são 60 anos de Turma da Mônica. Espero que o que você ouviu até agora tenha sido suficiente para ir conferir toda a riqueza de material que a turminha possui. E se não tiver sido, deixo uma última informação. O criador de todo esse universo, Maurício de Souza, chegou a concorrer a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras neste ano de 2023. Seria o primeiro autor de quadrinhos a se tornar um imortal. Porém, não foi escolhido, pelo menos não dessa vez. Quem sabe, no futuro, a academia seja mais flexível e permita que autores mais modernos façam parte. Todo o referencial bibliográfico para a elaboração deste episódio consta no material. Para receber o material do episódio com os exercícios, seja Patreon. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com. Vejo vocês na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau! Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia in Situ.